Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, sábado, dia 27 de maio de 2023, o Evangelho de hoje de São João, capítulo 21, versículo do 20 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Isso? Segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e o que as escreveu. E sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, São João hoje escreve sobre si mesmo, é o final do seu evangelho, e ali Pedro vai ver João, aquele discípulo que Jesus amava, e nesse sentido vai perguntar o que aconteceria com aquele discípulo. Jesus vai dar uma resposta dúbia que os discípulos entendem de uma forma, mas não era aquilo que Jesus queria falar verdadeiramente. Então Jesus vai dizer: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Para Jesus, o que aconteceria com João não era a preocupação de Pedro, mas a preocupação de Pedro seria seguir Jesus. Tu segue-me. Deixa o que aconteça com João, vai acontecer com ele. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que tu tens com isso? Mas João morreu, mas o seu testemunho é verdadeiro, porque João é o discípulo amado, estava com Jesus em grandes momentos da história de Jesus aqui na terra, na última ceia, ao lado de Jesus, reclinado sobre o peito de Jesus, estará no pé da cruz, é o único discípulo que está com Jesus no pé da cruz, o qual ele mesmo entrega a sua mãe. Eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E João vai acolher Maria como mãe de cada um de nós. É João também que vai no domingo da ressurreição, no domingo da Páscoa, ao túmulo de Jesus e acredita que o Cristo ressuscitou. E é João que dá testemunho de verdadeiro de tudo isso. E aqui João vai revelar algo que é muito importante para cada um de nós, porque muitas pessoas se prendem à Bíblia, à palavra escrita, e João vai revelar verdadeiramente que isso não tem fé. Porque João vai dizer que se fossem escritas, Jesus fez muitas outras coisas, mas se fossem escritas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Assim, João foi passando junto com os outros discípulos a tradição da igreja, a tradição dos apóstolos. Por isso que a Igreja Católica não se prende somente à palavra escrita, somente à Bíblia. A Igreja Católica não fica procurando onde é que está escrito isso na Bíblia. Não, porque foi a Igreja Católica que foi responsável de reunir os livros.
de falar que os livros que estão na Bíblia foram inspirados por Deus. E na tradição foi passada de um a um. Dos discípulos que morreram martirizados, foram passando de geração em geração. O Evangelho de São Mateus, que é o evangelho mais antigo, foi escrito apenas 70 depois de Cristo. E ali no ano 300, quando a Igreja Católica se reúne e faz o cânon da Bíblia, ali se define quais são os livros inspirados por Deus. E as maravilhas, como é que a Igreja caminhou esses 300 anos sem a Bíblia, sem aquilo que foi escrito, apenas pela tradição. Pela tradição orante, isso São Paulo nos fala claramente nas suas cartas, que é o evangelho que ele recebeu, é o evangelho dos apóstolos, porque não tinham livros escritos. É a palavra orante. São Paulo não conviveu com Jesus, mas ele cria verdadeiramente no Cristo ressuscitado, porque lhe foi passado por aquelas testemunhas, e ali São Paulo deu testemunho para outros. Para nós, precisamos ter fé, acreditar de tantas maravilhas que Jesus faz, que seria impossível conter essas maravilhas em um livro. Ou no mundo todo não caberiam todos os livros. Portanto, precisamos ter fé, acreditar na tradição passada, no testemunho que a Igreja dá nesses 2000 anos, no zelo pela palavra de Deus, não somente pela palavra, mas pela tradição, no falar, no ensinar. E nós, que exemplos temos de São João? Será que nós somos esses discípulos amados de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós também estamos dando esse testemunho? Nós estamos dando sequência na palavra de Deus? Principalmente, como São Francisco nos diz, evangelize com sua vida. Se for preciso, use palavras. Porque o maior evangelho que nós podemos fazer e inspirar as pessoas, levar a palavra de Deus, é com nossa vida. Não adianta nós subirmos nos púlpitos, falarmos nas televisões, fazer grandes pregações, usar palavras bonitas, ter conhecimento de capítulo e versículo da Bíblia, se o nosso testemunho não é verdadeiro. Jesus combateu muito isso com os fariseus, os chamando de hipócritas. Dizia: façam o que eles falam, mas não imiteis as suas ações. Sua boca louva a Deus, mas os seus corações estão longe de mim. Que São João Batista possa nos inspirar, possa que nós sejamos esses discípulos amados de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos.